Há uma força misteriosa, indefinível, que a tudo permeia. Eu a sinto, embora não a veja. É essa força invisível que se faz sentir e ainda assim desafia todas as provas, pois é muito diferente de tudo o que percebo através dos meus sentidos. Ela transcende os sentidos. Porém, é possível raciocinar sobre a existência de Deus até certo ponto. Mesmo em assuntos triviais, sabemos que as pessoas não sabem quem governa ou por quê e como ele governa. E, no entanto, sabem que existe um poder que certamente governa. Em minha excursão no ano passado, na aldeia Mysore, encontrei muitos aldeões pobres e descobri, ao indagá-los, que eles não sabiam quem governava Mysore. Eles simplesmente disseram que algum Deus a governava. Se o conhecimento dessas pobres pessoas era tão limitado sobre seu governante, eu, que sou infinitamente menor em relação a Deus do que eles em relação ao seu governante, não preciso ficar surpreso se eu não perceber a presença de Deus, o Rei dos Reis. No entanto, sinto, como os pobres aldeões sentiram sobre Mysore, que há ordem no universo. Há uma lei inalterável que governa tudo e todos os seres que existem ou vivem. Não é uma lei cega, pois nenhuma lei cega pode governar a conduta do ser vivo. Graças às maravilhosas pesquisas de Sir J.C. Bose, pode-se agora provar que mesmo a matéria é vida. Essa lei, então, que governa toda a vida, é Deus. A lei e o legislador são um. Não posso negar a lei ou o legislador, porquanto muito pouco sei sobre ela ou sobre ele. Assim como minha negação ou ignorância da existência de um poder terreno não me servirá de nada, assim também minha negação de Deus e de sua lei não me libertará de sua ação, enquanto a aceitação humilde e silenciosa à autoridade divina facilita a jornada da vida, assim como a aceitação da lei terrena torna a vida sob ela mais fácil.
percebo vagamente que enquanto tudo ao meu redor está sempre mudando, sempre morrendo, há subjacente a toda essa mudança uma força viva que é imutável, que mantém tudo junto, que cria, dissolve e recria. Esse poder comunicante do Espírito é Deus. E uma vez que nada mais que eu vejo meramente através dos sentidos pode ou persistirá, somente Ele é. E essa força é benévola ou malévola? Eu a vejo como puramente benevolente, pois posso ver que no meio da morte a vida persiste. No meio da inverdade, a verdade persiste. No meio da escuridão, a luz persiste. Por isso, entendo que Deus é vida, verdade, luz. Ele é amor. Ele é o supremo bem. Contudo, Ele não é um Deus que meramente satisfaz o intelecto, se é que Ele o faz. Deus, para ser Deus, deve governar o coração e transformá-lo. Ele deve se expressar em cada menor ação de seu devoto. Isso só pode ser feito através de uma percepção definitiva, mais real do que os sentidos podem produzir. As percepções dos sentidos podem ser, e muitas vezes são falsas e enganosas, por mais reais que possam parecer para nós. Onde há realização fora dos sentidos, esta é infalível. Isso é provado não por evidências estranhas, mas pela conduta e caráter transformados daqueles que sentiram a presença real de Deus em seu interior. Tal testemunho pode ser encontrado nas experiências de uma linha ininterrupta de profetas e sábios em todos os países e climas. Rejeitar tal evidência é negar a si mesmo. Esta realização é precedida por uma fé inabalável. Aquele que quiser experimentar em sua própria pessoa o fato da presença de Deus, pode fazê-lo por uma fé viva. E, visto que a própria fé não pode ser provada por evidências estranhas, o caminho mais seguro é acreditar no governo moral do mundo e, portanto, na supremacia da lei moral, a lei da verdade e do amor. O exercício da fé será mais seguro onde houver uma clara determinação em rejeitar sumariamente
tudo o que é contrário à verdade e ao amor. Confesso que não tenho argumento para convencer pela razão. A fé transcende a razão. Tudo o que posso aconselhar é que não tentem o impossível.